entendeu? E aqui você colocaria, Maria fala inglês, mas é brasileira. Entendeu? O mais e o embora, eles evidenciam relações de contraste, sem dúvida. Só eu não gosto de explicar assim, não gosto mesmo, tá? Porque fica uma explicação que depende de outro conhecimento. O mais se emprega com formas no indicativo e o embora com formas no subjuntivo, entendeu? Eu acho essa explicação ruim, de verdade. Eu prefiro que você, mesmo que gaste aí uns 3 neurônios memorizando, guarde no coração quais são as conjunções concessivas e quais são as conjunções adversativas, tá? As adversativas, já falei com você quais são. Professor, posso memorizá-las? Com cuidado, evidentemente, né? Lembra? Mas, porém, contudo, todavia, entretanto e no entanto. Aqui estão as conjunções adversativas, tá? Do lado de cá, pessoal, vou colocar as concessivas. Acreditem, elas se parecem, né? Pode parar que a ideia é parecida, né? É bem parecida a relação de contraste que há nos dois casos, né? Apesar da relação de contraste evidente nos dois casos, para nossa sorte, não há nenhuma conjunção adversativa que se possa trocar por uma concessiva, entendeu? Vou botar aqui no quadro as concessivas para você, tá? Já reparamos que você pode colocar aqui embora, não pode? Embora. Você pode colocar ainda que. São as mais bonitinhas, as mais famosas. Você pode colocar ainda, ó, apesar de ou apesar de que. Você pode colocar a despeito de ou a despeito de que. Aí aparecem aquelas bizarras, ó. O CESP adora conquanto. O CESP adora malgrado. Existe ainda posto que, está vendo aqui? E existe ainda o famoso em que pese. Famoso só na prova, né? Porque ninguém fala essa droga. Em que pese Maria seja inteligente, nunca faz as questões, apesar de ser inteligente. Então eu prefiro que você, para que não sofra, guarde quais são as adversativas e guarde quais são as concessivas, sabendo que a troca entre elas nunca será possível. Sabendo que a troca entre as adversativas e as concessivas nunca será possível, cara. A mera troca nunca será possível. Cuidado, amigão, com a possibilidade de um maldito na prova mudar o verbo. Porque se ele mudar o verbo, dá para trocar. Reparou? Se ele mudar o verbo, dá para trocar. Agora, se ele não mudar o verbo, não dá para trocar conjunções adversativas por concessivas ou vice-versa. Por isso que, quando eu vi que lá na questão, na frase original, ele tinha colocado no entanto, olha para cá, por favor, como ele colocou no entanto, que é uma conjunção adversativa, eu já descarto a letra A, porque elas nunca são equivalentes, ó, elas nunca são equivalentes, tá? Tranquilo, pessoal? Bom, tira uma foto aí, por favor, rapidinho. Aí agora vem a resposta é a letra C. Ainda assim, se você voltar ao texto, perceberá que você consegue colocar um ainda assim. Leve em consideração que no primeiro parágrafo ele falou bem, falou da racionalidade. Aí, ó, suponha que no lugar de no entanto houvesse ainda assim, ó. Ainda assim, ou seja, apesar de toda a racionalidade, né? A irracionalidade do comportamento é também máxima. Por que tem que ser ainda assim? Olha os conectores que ele coloca na sequência. Na letra D ele bota logo, e logo não é adversativo, logo é conclusivo, lembra? Você emprega o logo quando o parágrafo, quando o período conclui pensamento pregresso, tá? Você emprega logo quando o parágrafo conclui pensamento pregresso. Você empregaria logo, amigão, se o parágrafo 2 apresentasse uma conclusão da ideia precedente, tá? Os alunos desta sala se privam de vida social para que possam alcançar o tão sonhado cargo público. Logo, tendem a negar convites para a diversão no final de semana. Entendeu? Você emprega o logo para concluir o pensamento pregresso, tá? Aquela mulher era o orgulho da família por ser uma mulher extremamente dedicada à sua profissão à sua profissão e aos filhos. Logo, não recebia críticas de ninguém. Repara que o logo você emprega para conclusões de ideias pregressas. Você não pode colocar o logo para relações contrastivas. Se o cara colocou, no entanto, a relação é de contraste. Se a relação é de contraste, você não pode botar uma conjunção conclusiva aí, tá legal? Não faria o menor sentido, né? E a letra E não faz sentido nenhum, porque sobretudo nem conjunção é. Sobretudo você emprega para afirmar, né? Por exemplo, vocês estudam várias matérias, sobretudo português. Sobretudo quer dizer principalmente, né? Mormente, com mais ênfase em alguma coisa no português. Então a resposta tem que ser ainda assim. Eu vou repetir para você porque que tem que ser ainda assim, tá? Embora
é uma conjunção concessiva. E as concessivas nunca equivalem às adversativas, tá? Elas nunca são equivalentes. Só se poderia colocar nesse sentido se houvesse uma relação lógica entre as ideias. E não há relação lógica. Se houvesse relação lógica, a conjunção não seria no entanto. O no entanto evidencia uma relação de contraste, né? Não pode ser letra D logo, porque logo apresenta conclusão. E a conclusão, ela conclui um pensamento pregresso. Tá legal? A letra E, se quer é um conector, você emprega o sobretudo para reafirmar, para ratificar alguma coisa. Tá? Pessoal, tudo certo aí? Beleza? Vamos ver a questão 2 aí, por favor. Ó, essa questão 2, ela já trata aí das conjunções adverbiais, não são conjunções coordenativas não, tá? Vamos fazer o seguinte, leve em consideração que eu não comentei com vocês hoje, pelo menos hoje, nenhuma conjunção adverbial, causal, condicional. Eu vou tentar fazer essa questão com vocês pelo método que eu usaria se eu fosse um aluno na prova e não tivesse tido essa matéria, entendeu? Vou usar o processo de intercambiação. Intercambiação é troca. Eu vou fazer a troca que a própria banca me propôs, tá legal? Olha o enunciado da questão. Sem prejuízo para a correção gramatical e para os sentidos, opa, essa vai ser mais fácil que a anterior, porque essa falou em sentido. O que quebrou a outra, que fez com que eu não conseguisse trocar por porém, contudo, todavia, foi que ela falou de coerência e não de sentido. Se ele falasse manter o sentido, tinha que ser um daqueles conectores adversativos lá, tá? Essa vai estar ligeiramente mais fácil, ó. Sem prejuízo para a correção gramatical e para os sentidos originais do texto, o termo como, no trecho como vivemos todos juntos, poderia ser substituído por... Eu vou dar uma mastigadinha no quadro e você faz aí para mim, tá legal? Vou dar uma mastigada no quadro e você faz aí para mim. Quando você emprega o como, ele pode ter basicamente 3 valores. Eu vou mostrar a você quais são os 3 valores. Vou ver se a questão foi maldosa e colocou os 3 valores possíveis nas opções. Colocou 2 deles. Eu vou explicar 3, tá? Mas eles colocaram 2 deles aqui. Vamos lá, olha só. O conector como, ele pode ser empregado com 3 valores, tá? Mas olha para o quadro, pessoal, presta atenção, ó. Ele pode estabelecer relação de causa, tudo bem? Ele pode estabelecer relação de comparação e ele pode estabelecer relação de conformidade. De acordo com os valores que ele pode ter, você pode trocá-los por outros conectores. Quando o como for igual a for um conector causal, ele vai ser igual a porque ou já que. O já que fica até melhor, tá legal? Quando o como for estabelecer uma relação de comparação, você consegue trocá-lo por feito. E quando o como estabelece relação de conformidade, você consegue trocá-lo por conforme. E aí agora eu vou comparar as 3 situações em que eles podem aparecer, para que contextualmente eu possa identificar os seus valores, tá? Dá uma olhadinha aqui, por favor. Olha só. Como o homem era calmo, agia com tranquilidade. Como o homem era calmo, agia com tranquilidade, tá? Vamos ver aqui a segunda possibilidade. Como um bebê, ele chora. E aqui, ó, como se previa, houve greve. Aí aqui eu tenho 3 orações, começando com o conectivo como. E aí eu vou usar o processo de intercambiação que eu propus aqui em cima, tá? Olha como no primeiro caso você conseguiria trocar o como por já que. Já que o homem era calmo, agia com tranquilidade. Se você quiser usar o porquê, pode usar. Fica ainda mais legal se você colocar na ordem direta. Quer ver? Ó? Agia com tranquilidade porque era calmo. Entendeu? Então aqui eu tenho um como que estabelece uma relação de causa. Repara que você consegue trocá-lo por já que ou porquê. Tá? Olha aqui, ó. Como um bebê, ele chora. Quer dizer, feito um bebê, ele chora. É evidente a minha intenção aqui de comparar, reparou? Ele chora como um bebê, ele chora como um bebê chora. E aqui você consegue botar um conforme, ó. Conforme se previa, houve greve. Aqui, você percebe que ele estabelece relação de conformidade, justamente porque você consegue usar o conforme no lugar dele, ó. Conforme se previa, houve greve. São esses os 3 valores básicos que o como pode ter, tá? Ele pode estabelecer relação de causa, relação de comparação e relação de conformidade.
Para matar essa questão, volte ao texto, por favor, a frase em que está o como, leia, perceba em qual dos casos em que ele se encaixa, para que você possa fazer a questão aí, tá? Por favor. Você lê o parágrafo todo não, pode ler só a parte da linha 7 até o final do parágrafo, são 3 linhazinhas só, suficiente para que você mate a questão, tá? Voltando ao texto, ele fala assim, ó, preste atenção. Como vivemos todos juntos, precisamos ter princípios e valores de convivência, de maneira que tenhamos uma vida íntegra do ponto de vista físico, material e espiritual. Repara só, você consegue trocar este como aí por já que, feito ou conforme? Qual dos três cabe melhor aí? Já que, né? Já que vivemos todos juntos, precisamos ter princípios e valores de convivência, de maneira que tenhamos uma vida íntegra do ponto de vista físico, material e espiritual. Não olhe para as opções ainda. Se o como equivale a já que, é porque ele é um conectivo causal. Ele estabelece uma relação de causa aí, né? Voltando lá, dos conectores que ele apresenta, qual deles você pode empregar para estabelecer relação de causa aí? Só a letra A, né? Por quê? Tranquilo? Essa questão, o nosso concorrente que já leu uns livrinhos na vida, ele mata, cara. Essa questão, o nosso concorrente que já leu uns livrinhos na vida, já ele mata. Porque ele faz intercambiação. Aqui você se baseou em princípios gramaticais, intercambiações e tudo mais. Na hora da prova, o nosso concorrente vai lá e faz a troca. É claro que o curioso, e a prova de segurança pública tem muito curioso fazendo, se ele é um cara que leu bastante, mas não estudou, ele pega aí os 120 itens, acerta uns 20, cara. Erra 100, fica devendo, ele não sabe como fica devendo pontos para a próxima. Mas o cara que tem uma bagagem de leitura razoável, mata essa questão aí sem grande embasamento gramatical. No português o cara vai ter isso. Dos 25 itens lá, se você tiver um concorrente que leu bastante na vida, ele acerta aí uns 7 itens mais ou menos, entendeu? Tudo bem que ele erra todos os outros, né? Ele erra os 18, mas ele acerta uns 7 aí. Se você puder ser o cara que tem conhecimento gramatical e uma bagagem de leitura, nossa, perfeito. Ensinar redação para você fica até mais fácil, né? Você, quando sabe que alguém tirou 0 numa redação, houve muitos zeros no Enem aí, né? O 0 na redação é mais difícil tirar 0 do que tirar nota máxima. É muito difícil tirar 0. O cara que tira 0 é o cara que não fez. Quando o Enem publica 80 mil zeros, foram pessoas que não fizeram a redação também. O cara que não faz a redação tira 0, concorda? Então o cara entrega, o cara foi lá fazer, viu que não ia conseguir fazer, entregou qualquer droga lá, então não entregou nada, entendeu?